Depois do presidente Lula ter reclamado do caso do Lenga-Lenga sobre a licença da Foz do Amazonas, veio o CGU pedindo mais dados sobre esse assunto ao IBAMA. Mas ainda relacionado à Petrobras, o Campo de Mero acabou de atingir recorde de produção de petróleo. Vamos entender o que isso significa para a Petrobras. Por outro lado, demos a Cosan com prejuízo de 9 bilhões de reais, mas de acordo com o diretor financeiro da companhia, a empresa virou a página. E com um lucro anual estratosférico de 2.172%, a Marfrig chegou a 2,57 bilhões de reais apenas no quarto trimestre do ano de 2024. Seria essa uma oportunidade? Bem, vamos entender aqui. E vamos ver também uma empresa que está impressionando com um dividendo de R$ 20,40. Já a XP Investimentos fica em cima do muro em relação à Taesa, mas ela reconhece os dividendos da empresa. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativa Virtual. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito da Petrobras. Afinal de contas, tida como a última grande reserva de petróleo, a Foz do Amazonas está dando o que falar. Isso porque a Controladoria Geral da União, ou seja, o CGU, entrou em cena e está investigando o processo de licenciamento ambiental desse projeto. E com isso, parece que esse caso da novela da exploração de petróleo no Foz do Amazonas ganhou mais um capítulo. Mas vamos entender esse cenário. Afinal, a Petrobras está tentando obter a licença para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, mas o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tem se mostrado resistente, alegando riscos ambientais. E até mesmo o Greenpeace e outros órgãos ambientais também se opõem ao projeto. Inclusive, o Greenpeace argumenta que a exploração de petróleo na região pode prejudicar a biodiversidade marinha e as comunidades locais, além de contribuir para mudanças climáticas. E com isso, a exploração de petróleo na região é um tema polêmico que envolve interesses econômicos e também ambientais. Mas o fato aqui é que o CGU, segundo a CNN Brasil, pediu acesso a todas as informações do processo de licenciamento do IBAMA. E esse caso veio à tona depois do pedido enviado no dia 14 de fevereiro, e foi 2 dias depois do presidente Lula ter se manifestado e reclamado do lenga-lenga, entre aspas, desse caso aqui. O Lula defendeu o potencial petrolífero da região pela Petrobras e disse que o governo discutiria o assunto com o IBAMA. Na ocasião, o Lula se manifestou e disse, abre aspas, nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa, é isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá é para ficar nesse lenga-lenga. O IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo, fecha aspas. Mas o que temos de concreto até o momento? Bem, os desdobramentos desse cenário todo, primeiro vem a recomendação do IBAMA, que os técnicos do órgão recomendaram novamente a rejeição da licença por causa de riscos ambientais envolvidos nesse projeto. A defesa da Petrobras veio por meio da própria Magda Chambriard, que é presidente da companhia, dizendo que a empresa criou um sistema de precaução na área que, entre aspas, não tem precedente no mundo. Mas a palavra final sobre esse assunto cabe ao presidente do IBAMA, que é o senhor Rodrigo Agostino. E aí essa questão toda veio justamente com o fato da CGU discutir sobre, primeiro, as incertezas, ou seja, a investigação da CGU e a resistência do IBAMA geram incerteza sobre o futuro do projeto da Petrobras na Foz do Amazonas. E como eu expliquei logo no início do vídeo, realmente essa é considerada a última grande reserva aqui da nossa região, o que pode provocar oscilações fortes nas ações da Petrobras. E isso afeta até mesmo o próprio setor de petróleo, afinal de contas, o impasse no Foz do Amazonas pode impactar outros projetos de exploração de petróleo aqui no Brasil. E neste ponto é que o CGU, com essa investigação, pode ajudar a esclarecer os pontos controversos do projeto e trazer mais transparência ao processo de licenciamento, acabando com esse imbróglio, ou seja, essa novela toda aqui. E é claro, se você concorda ou discorda, deixa nos comentários abaixo, afinal de contas, realmente existem riscos ambientais, mas em contrapartida, esse projeto é fundamental para a sobrevivência da Petrobras no ramo do petróleo. E justamente sobre esse assunto é que vem aqui uma notícia que vai deixar muitos investidores satisfeitos. Afinal, o Campo de Mero atingiu o recorde de produção de petróleo, sendo que em 2013 o bloco foi adquirido pelo consórcio de Libra. E é justamente lá, ou seja, no bloco de Libra, que o Campo de Mero se tornou um dos principais ativos da Petrobras. E a Petrobras opera o campo em consórcio com a Shell, a Total Energies e empresas chinesas sobre o regime de partilha de produção. O pré-sal tem se destacado como uma das principais fontes de petróleo do Brasil, com alta produtividade e baixo custo de extração. E é justamente este o ponto dessa matéria, porque o Campo de Mero atingiu
atingiu a marca histórica de 500 mil barris por dia. E com a entrada em operação da quinta plataforma FPSO, ou seja, uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, que foi denominada Alexandre de Gusmão, iniciará suas operações ainda neste ano, com uma capacidade de produção que vai aumentar para 770 mil barris por dia. Mas é importante destacar outra matéria que eu já tinha trazido recentemente, que o campo de Búzios, também no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu o recorde de 800 mil barris por dia, após o início das operações na plataforma Almirante Tamandaré. Quem assiste o Ativo Virtual regularmente, ou até mesmo diariamente, porque aqui tem conteúdos que saem sempre às 7h45 da manhã, independente se é feriado, final de semana, ou até mesmo aniversário do Alex, sabe que no Giro Rápido do Mercado, ou seja, um quadro como este aqui, sempre eu trago as matérias mais impactantes para o mercado e as mais informativas para tornar a sua vida na Bolsa de Valores muito mais simples, correlacionando informações, servindo realmente de ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. E essa matéria trouxe um dado interessantíssimo. A Petrobras declarou que o pré-sal corresponde atualmente a 81% da produção total da companhia. E isso já mostra os riscos relacionados à Petrobras. Mas se vocês me perguntassem se eu acho que é um bom investimento, sim, ainda acho que é um bom investimento, apesar do resultado recente da companhia. E quem quiser saber mais a respeito disso, saiba que eu já trouxe o Fique Preparado há cerca de uma semana atrás, que é o quadro do Ativo Virtual, em que eu faço o raio-x das empresas, trazendo projeções, preço-teto e muito mais. Atualmente, a Petrobras, o PET-R4, está valorizando pouquíssimo, apenas 1,17% nos últimos 12 meses, aqui nessa cotação dos R$ 35,97. É verdade, é o momento que eu estou gravando o vídeo, mas ainda assim, a empresa está entregando dividend yield de 21,62% e anunciou novos pagamentos. E se você quiser sempre ficar bem informado dos últimos pagamentos de qualquer empresa, saiba que aqui no Clube de Membros do Ativo Virtual, você pode ter acesso à plataforma do Ativo Virtual, que é o site de membros do Clube de Membros aqui do canal. E eu já vou mostrar ela, mas o importante é saber que frequentemente ela alerta os investidores a respeito de novos dividendos que estão sendo anunciados e até mesmo aqueles que sequer foram anunciados estão apenas no conselho de administração das companhias. O PL da empresa disparou, ficou muito mais caro, 12,82, sendo esse, no meu ponto de vista, o pior momento da Petrobras desde o ano de 2021. E é por essa razão também que as cotações estão caindo mais recentemente. Podemos ver aqui no gráfico que o mercado está rejeitando ela nesse patamar dos R$ 40, o que aumenta a chance das ações testarem fundos anteriores, como esse aqui da faixa dos R$ 34. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual estamos fazendo dividendos sintéticos com a Petrobras também, recebendo de 13 a 20 centavos por ação preferencial PET-R4. Isso tudo com um risco baixíssimo, podendo fazer isso todos os meses, dependendo exclusivamente de você e da técnica que você utiliza. Então, aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, em opções, eu e o meu time compartilhamos as operações que nós estamos fazendo na Bolsa de Valores, ajudando a nossa comunidade a realmente enxergar aqui as oportunidades que nós estamos vendo. Por exemplo, na Embraer, conseguimos entre 99 centavos até R$ 1,02 por ação em BR3. Já no grupo de ações, estamos tendo lucro com diversos ativos, inclusive com ETFs, dolarizando a carteira, com múltiplos ativos, inclusive com criptoativos, mas também com as BDRs relacionadas às estoques, como por exemplo Coca-Cola, com Coca 34. Nesse tivemos um lucro de 12,78% em poucos dias, além de constantemente trazer atualizações do preço teto de diversas empresas e análise também. Sem falar que o grupo Premium tem o chat liberado e também o grupo de WhatsApp, além desse acesso ao curso de dividendos sintéticos, que sozinho vale mais de R$ 1.200 no mercado e aqui já está incluso na assinatura do grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Lá no Fique Preparado, eu já trouxe inclusive a visão de médio prazo, que é a visão do semanal, ou seja, cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E por que eu escolho o semanal? Simples, porque ele ajuda quem está investindo para o longo prazo. Então notem, a primeira região de suporte de preços já foi atingida na semana passada, nos R$ 35,41. Na verdade, a mínima foi de R$ 35,48, mas podemos dizer que já alcançou. Ainda assim, a minha expectativa é que venha testar a base dessa região de suporte de preços mais relevante na minha avaliação, dos R$ 34,40. O PVP mostra que a empresa está 28% acima do seu valor patrimonial. Agora vamos
falar resumidamente a respeito da Cosan, que teve um prejuízo de 9 bilhões de reais, que segundo a Manchete foi por conta da Vale e da Raízen, mas o diretor financeiro da empresa, o CFO, disse: viramos a página. E é claro, estou dizendo que é um resumo, e se você quiser que eu traga o Fique Preparado dessa empresa ou de qualquer outra, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não conseguir responder a todo mundo, eu tenho condições de contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E facilita se você deixar o código do ativo que você tem interesse em saber. A Cosan é uma holding que atua em diversos setores, como energia, logística e agronegócio. A empresa tem participação em empresas importantes como a Raízen, que é uma empresa essencialmente de combustíveis e energia, e a Vale também, que é mineração. O quarto trimestre do ano de 2024, último divulgado pela empresa, e na verdade ainda estamos nessa temporada de divulgação dos resultados do último trimestre do ano de 2024 de todas as empresas, foi desafiador para a Cosan, com impactos negativos nas empresas investidas, mas a holding, ou seja, a Cosan, segue confiante com a estratégia de longo prazo. Lembrando que holding é uma empresa que tem participação em diversas outras empresas, e é exatamente o caso da Cosan. Ela investe em outras empresas e é por isso que ela é uma holding, detendo participação em empresas estratégicas no nosso país. E o assunto aqui é que ela registrou esse prejuízo de 9,3 bilhões de reais no quarto trimestre. Segundo a matéria, uma clássica limpeza de balanço no momento em que a holding de Rubens Ometo tenta reduzir seu endividamento e ajustar sua estrutura de capital. Apesar do prejuízo, a Cosan gerou 7,7 bilhões de reais de EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciação, essencialmente o que eu chamo de lucro operacional da empresa, que ocorreu no ano de 2024. Já o CFO da Suzano, ou seja, Marcelo Martins, diretor financeiro, afirmou que o quarto trimestre foi um ponto fora da curva e que a empresa está virando a página. E essa foi uma entrevista ao Brasil Journal. Então, de maneira muito resumida, a Cosan teve o prejuízo de 9,3 bilhões, que é o prejuízo líquido do quarto trimestre. O EBITDA de 2024 fechou em 7,7 bilhões. A empresa teve baixas contábeis, ou seja, o prejuízo foi impactado por baixas contábeis relacionadas à Vale e à Raízen. E o CFO segue confiante. Afinal, depois da venda da Vale, a dívida da Cosan caiu para 15,3 bilhões de reais. Lembrando que a Cosan fez um desinvestimento multibilionário da sua participação na Vale, entregando para o mercado as ações realmente muito baratas. E esse foi um assunto que deu o que falar. Trouxe até mesmo esse vídeo há cerca de um mês atrás, que eu recomendo que você assista ele para entender o que está acontecendo com a Vale e quem está tirando proveito desta situação das ações super baratas da companhia. Ainda mais essa entrega por parte da Cosan num valor que estava abaixo do mercado no momento ainda por cima de fundo das ações na Bolsa de Valores. Depois disso, as ações valorizaram, é claro. Atualmente, a Cosan, com CS e a AN3, está aqui cotada a R$ 7,13, desvalorizando praticamente 56% nos últimos 12 meses. Se vocês me perguntarem se eu acho que a empresa está barata, não, eu não acho que a empresa está barata. Apesar do PL estar com um múltiplo abaixo de 6 vezes, ou seja, indicando que a empresa estaria de graça no mercado, como diria o Barsi, mas aqui tem muito efeito não recorrente, justamente por conta dessas vendas que ela promoveu para baixar sua dívida. E talvez o que protege os investidores realmente está aqui no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostrando que a empresa está 33% abaixo daquilo que ela vale no seu papel. E o dividend yield atual realmente muito baixo, de apenas 6,33% depois da empresa ter mergulhado nas cotações 56% nos últimos 12 meses. E é claro, eu estou manifestando meu ponto de vista em relação à Cosan, mas se você quiser que eu traga os fundamentos dela, aí você já sabe, é só deixar nos comentários abaixo para vocês compreenderem a situação atual, real da companhia através do Fique Preparado. Agora vamos falar da Marfrig, que teve essa alta anual de 2.172% e um lucro no quarto trimestre do ano de 2024 que saltou para 2,57 bilhões de reais. Mas por que isso? Bem, primeiro é importante lembrar que a Marfrig é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com foco na produção e comercialização de carne bovina, suína e de frango também. A empresa atua em diversos países, com marcas reconhecidas internacionalmente. E agora, a Marfrig tem passado por um processo de reestruturação e otimização das suas operações, com foco na disciplina financeira e geração de valor para os seus acionistas. E é exatamente nesse ponto que começamos a falar do lucro líquido da companhia, que pulou para esses quase 2,6 bilhões de reais apenas num trimestre. Esse resultado expressivo foi impulsionado pelo aumento da eficiência das operações e pelo ganho de capital obtido com as vendas de ativos na América do Sul, especialmente para a BRF. E que, aliás, vimos a Marfrig pulando 9% na Bolsa de Valores com essas ações BRFG3 e a BRF caiu
3% após o balanço. Afinal de contas, a Marfrig superou as expectativas do mercado com esse lucro líquido do quarto trimestre. Por outro lado, a BRF frustrou as expectativas do mercado com resultados abaixo do esperado, principalmente nas suas margens. O Itaú BBA, inclusive, destacou as vantagens competitivas da Marfrig com seus ativos premium e manteve sua recomendação neutra para a empresa. A XP Investimentos elogiou o programa de recompra das ações da Marfrig e a situação confortável da América do Sul. Mas a maioria das casas de análise estão recomendando para o investidor não fazer nada, porque a recomendação é neutra. Ou seja, se você já tem as ações, não faça nada, mas se você não tem, também não compre. E isso vale para a BRF também. Então, de maneira resumida, tivemos esse lucro de 2,6 bilhões para a Marfrig no fechamento do quarto trimestre do ano de 2024, EBITDA ajustado da Marfrig de 3,7 bilhões, registrando uma alta de 37,1%, fluxo de caixa positivo de 4,37 bilhões de reais e um fluxo de caixa livre positivo em 1,59 bilhão. A alavancagem da empresa com isso caiu pelo sétimo trimestre consecutivo, atingindo 2,8 vezes em dezembro de 2024. É claro, em contrapartida, a Marfrig recebeu 7,2 bilhões de reais pela venda de 13 ativos no Brasil, na Argentina e no Chile também. Então é preciso lembrar que esse resultado parece muito positivo agora, mas precisamos acompanhar a empresa para os próximos trimestres. Afinal de contas, esses 13 ativos farão ou não farão diferença no resultado da companhia. Lembrando que o ativo virtual já investiu nas ações MRFG3 e eu trouxe aqui um lucro monumental que eu trouxe na carteira de dividendos do ativo virtual do Começando do Zero. Na época, muita gente criticou quando eu disse que iria comprar as ações da Marfrig, mas eu disse também que o objetivo da carteira não era apenas dividendos, mas o bom valuation das empresas. Saímos daqui com praticamente 35% de lucratividade. Atualmente, nessa cotação dos R$ 13,66, a empresa continua valorizando, chegando a 62,65% nos últimos 12 meses, apesar dessa queda recente das cotações, vinda de dezembro. O PL da empresa, claro, ficou de graça, 4,33, porque a empresa recebeu essa bolada de mais de 7 bilhões de reais com a venda dos 13 ativos da empresa, fazendo com que esses efeitos não recorrentes refletissem aqui no PL. Veja que no PVP, é claro, a empresa vai ficar mais cara. Afinal, ela desinvestiu, ela vendeu ativos. Então, o PVP vai ficar mais elevado, 329% acima do seu valor patrimonial em relação ao valor das ações agora, entregando dividend yield de 20,74% e que eu trouxe aqui no ativo virtual também antes da Datacom. E por falar em Datacom, vamos ver aqui que a empresa Monteiro Aranha, com MOAR3, vai fazer uma distribuição de 250 milhões de reais em dividendos, chegando a pagar R$ 20,40 por ação, um valor realmente estratosférico. Mas é claro também que vamos usar o radar de dividendos do ativo virtual, que é a ferramenta desenvolvida pelo ativo virtual que traz aqui os últimos anúncios que as empresas trazem, inclusive aqueles que estão apenas nos conselhos de administração das empresas, porque o radar de dividendos fica ativamente monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades. E trazendo o quadro resumo desse novo anúncio multimilionário da Monteiro Aranha, anunciado no dia 3 de março, segunda-feira, pagamento em forma de dividendos, com Datacom para o dia 7 de março, ou seja, nessa sexta-feira. Atenção aqui, 7 de março. Mas ainda dá tempo se você estiver assistindo esse vídeo no dia da publicação dele. Data de pagamento vai ser no dia 18 de março, ou seja, muito rápido em relação à Datacom, que vai cair numa terça-feira. A empresa vai pagar R$ 20,41 por ação ordinária, MOAR3, gerando uma mega rentabilidade de 5,10% apenas com esse pagamento aqui. A Monteiro Aranha tem uma cotação altíssima e é por isso que esse pagamento de dividendos, apesar de ser elevadíssimo, tem uma rentabilidade de 5%. Afinal, a cotação atual é de R$ 396,53, valorizando 4,93% nos últimos 12 meses. O PL é altíssimo, 24,66%, e o PVP 222% acima do valor patrimonial. Quem investe na Monteiro Aranha está buscando valorização com dividendos. Vejam que o dividend yield atual é de 5,66%, embora a valorização nos últimos 12 meses não empolgue tanto. A Monteiro Aranha ainda tem investimentos na Klabin, na Ultrapar e no mercado imobiliário e aprovou esse dividendo com base nas suas reservas de lucros vindas de exercícios sociais anteriores. Agora vamos falar da Taesa, porque a XP trouxe sua recomendação mantendo ela como neutra, mas ela citou os dividendos da empresa. Lembrando que a Taesa atua no setor de transmissão de energia elétrica, sendo esse um setor considerado estratégico e com menor risco regulatório. A empresa ainda possui um portfólio diversificado de concessões com presença em diversas regiões do país. No entanto, a Taesa enfrenta desafios como a alta taxa de juros e a curta duração de algumas concessões. Nesse quesito, é importante explicar que as concessões, de uma maneira clara, são contratos no setor de
transmissão de energia, que possui uma duração típica de 30 anos. E isso confere a previsibilidade de receita para a Taesa e para qualquer outra transmissora. Então, o ciclo de vida de um contrato de transmissão, ele passa desde a licitação, leilão, até construção da linha, operação e manutenção e, por fim, o final do contrato. Ao longo desse tempo, ele tem a receita anual permitida, que é a chamada RAP, nos contratos e como ela é reajustada pelo IPCA e pelo IGPM nas concessões mais antigas. E o que pode acontecer no final das concessões? Bem, pode acontecer uma renovação, onde a concessionária, no caso a Taesa, por exemplo, pode ter o direito de renovar o contrato por um período adicional. E isso se estiver previsto no contrato original e se a empresa cumprir com determinados critérios de qualidade e investimento também. É um cenário comum, mas não é garantido. Também tem nova licitação ou leilão, ou seja, se não renovar porque não for possível ou não tiver interesse por parte do governo, a concessão é relicitada. Isso significa que a Taesa teria que participar de um novo leilão, competindo com outras empresas, para tentar manter a operação daquela linha de transmissão. Ou até mesmo uma indenização, em alguns casos, principalmente em concessões mais antigas, como do ciclo 1, por exemplo, que tem reajuste pelo IGPM, se a concessão não for renovada, a empresa pode ter o direito a uma indenização pelos investimentos realizados e ainda não amortizados. Basicamente, a empresa coloca o dinheiro para fazer a melhoria e ela deve receber por isso. Ou até mesmo uma quarta opção, que aí no caso é a incorporação pelo poder concedente. Ou seja, em casos raríssimos, o governo pode decidir assumir diretamente a operação da linha, mas isso é muito incomum no setor de transmissão. Então, qual seria a preferência da Taesa na renovação? Bem, para deixar isso claro, em geral, não existe uma preferência automática por parte da Taesa. A legislação brasileira do setor elétrico busca incentivar a competição sempre. Afinal, é daí que vem o deságio. Em outras palavras, onde há ANEEL, investe menos. E depois de explicar isso tudo, vai ficar mais fácil de compreender a questão aqui da XP Investimentos está reiterando sua recomendação neutra, com o preço-alvo que ela reduziu inclusive de R$ 36 para R$ 35. Apesar do alto dividend yield, a XP Investimentos avalia que o papel já está precificado de forma justa por conta da curta duração das concessões. E novamente, se vocês tiverem interesse que eu traga um Fique Preparado a respeito da Taesa, deixe nos comentários abaixo, porque sim, eu considero a Taesa uma excelente empresa, muito bem gerida, e tem muita gente falando bobagem a respeito do alto endividamento dela. Atualmente, a cotação dos R$ 33,05 ela está em estabilidade, valorizando 0,26% nos últimos 12 meses. O PL é muito barato, apenas 6,83. Lembrando que a Taesa aumentará o seu payout no ano de 2025. Essa é a promessa do CEO da empresa. O PVP mostra que ela está 64% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 8,69%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.